Adira à fatura eletrónica. Poupe energia para o que realmente importa. Um ambiente mais sustentável. Debate da semana. Bem-vindos ao debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. Temos hoje a dupla de comentadores, Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Bem-vindos. Muito obrigado, Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença para uma nova temporada que se espera que possa se prolongar até o próximo mês de junho, conforme é habitual nas grelhas de inverno das rádios. Ora bem, antes de entrarmos na política dura, estou em presença de dois maritimistas. Foram votar? Eu estive lá hoje de manhã, mas estava uma fila enorme. Agora, quando acabar este debate, vou passar nos barreiros para votar, mas acho que o Marítimo já ganhou. Estava uma grande moldura humana, duas listas. É importante também haver projetos alternativos. Portanto, uma lista, o seu projeto e a outra também, a lista A e a lista B. Vamos aguardar, mas o que eu vi hoje de manhã foi muita mobilização e isso é bom para o clube, que é o maior das ilhas, que tem uma história muito rica. Vamos aguardar, penso que por volta das 22 horas já saberemos quem é o vencedor. Mas o surgimento desta lista significa que o Marítimo não estava bem? Não necessariamente. Segundo sei, há mais de 40 anos que nós não tínhamos uma lista adversária. O presidente Carlos Pereira está à frente dos destinos do Marítimo há 24 anos. Já estás a colocar de um dos lados, não é? Não. Lista adversária. Não. Eu vou Podes. votar e o meu voto é secreto. O importante aqui ressalvar é que a mobilização é importante e o aparecimento de listas também acho que é importante. Mas os resultados não ajudavam, não é? Os resultados? Os resultados, nomeadamente do futebol. A relva, os resultados, tudo isso. Repare que o futebol é diferente da política. Na política, nós merecemos a confiança ou não da população pelo trabalho que nós realizamos, pelas obras que fazemos, pela diminuição da dívida também. Um adepto de futebol, o que quer saber é se o clube ganha, se perde, está bem classificado. Para ele, ou para a grande maioria deles, não é relevante a dívida, o passado, vivem do presente, vivem dos resultados. E realmente os resultados? Bem, o meio nacional esteve pior. Sim, os tempos são outros. Eu acho que há um trabalho meritório desta direção em termos patrimoniais. O Dr. Rui Fontes também foi presidente do Marítimo com resultados desportivos. A primeira participação europeia foi no seu mandato. Vamos esperar. O importante aqui é isso. Só para terminar, Pedro Coelho, o Marítimo ficará bem com qualquer candidato? Sim, eu acho que sim. Miguel Silva Gouveia também maritimista, acabou de votar. Sim, como é que encara esta situação? Fui votar ainda há pouco e esperei sensivelmente 15 minutos. O que já tinham votado cerca de 700 maritimistas, o que demonstra bem a vitalidade do clube, o Sport Marítimo, do clube, maior clube da Madeira e se calhar o mais antigo. Há aí algumas divergências sobre qual é que é o clube mais antigo, mas os vistos... O Clube Sports Madeira acho que é mais antigo. Sim, mas houve aí uma investigação também de um jornalista decano que passou por esta casa, o Luís Calixto, que atribuía o clube com mais antiguidade ao Clube Sport Marítimo. Mas tive a oportunidade de ir ao estádio do Marítimo, o antigo estádio dos Barreiros, e fiquei surpreendido com a grande adesão dos sócios na votação. Eu tive 20 votos, porque tenho já 36 anos de sócio, fiz-me sócio em 85 e vi, ou passei por muitas fases do clube. Lembro-me e recordo-me bem da presidência do Rui Fontes, obviamente da presidência do Carlos Pereira, também todos nós conhecemos nos últimos anos o trabalho que tem vindo a ser efetuado
e de facto estamos na presença de duas, ou de ciclos diferentes. Houve um ciclo de resultados desportivos, um ciclo de investimento no Marítimo de Figueira bem entregue a qualquer um dos candidatos. E um outro ciclo, o ciclo das infraestruturas e no fundo, do equilíbrio financeiro. Qualquer um dos candidatos, bom, há um candidato que é de continuidade, que tem privilegiado as infraestruturas e o património do clube, outro candidato que se propõe a valorizar mais o clube na parte desportiva, e não se pense que é só futebol. O Marítimo é um clube eclético, tem muitas modalidades, muitas delas também que têm dado vitórias e campeões à Madeira e ao Funchal. Penso que, obviamente, qualquer uma das listas tem condições para gerir o Marítimo e levar a melhores ou mais altos patamares de sucesso. Obviamente que tenho a preferência por uma delas e exprimi isso precisamente no sentido, no voto que hoje foi lá depositar, nos 20 votos, na verdade, são aqueles que me cabem, e espero que essa lista saia vencedora. Ora bem, vamos esperar então pelos resultados. Estamos a gravar o programa na sexta-feira às 17 horas. Os resultados sairão nesta sexta-feira à noite, vamos com expectativa aguardar. Em termos políticos, vamos entrar então nos assuntos que dominam a semana. Os novos eleitos para as autarquias têm vindo a tomar posse, reiterando as promessas que suportaram as campanhas eleitorais. A Madeira ganhou um novo cenário eleitoral, com uma coligação PSD-PS a vencer 3 câmaras, o PS 3 câmaras, o PSD 2 câmaras, o CDS 1, o JPP 1. Essas contas estão... O PSD e PS é que foram 3 câmaras, o PSD foram 2. PSD e CDS. Não, o PSD genuíno foram 2. Mas o PSD coligado... Há só um PSD. Sim, mas o puro... O PSD foram 2. E o da Calheta. O PSD genuíno já não governa a região, é isso? Não, governa. É tudo PSD agora. Resultados puros e duros na matemática fria é PSD, CDS, 3 câmaras, PS, 3 câmaras, PSD, 2 câmaras, CDS, 1 câmara, JPP, 1 câmara e Independentes da Ribeira Brava, 1 câmara. Isto representa, de algum modo, uma ascensão do CDS, enfim, à boleia do PSD? Bem, em primeiro lugar, gostaria de dizer que o PSD ganhou também no Funchal. Com o CDS. No Funchal ganhou a coligação. No Porto Santo. Ganhou também em São Vicente. A coligação. Em São Vicente. E ganhou em Câmara de Lobos e na Calheta. Portanto, só há um PSD. Obviamente, a estratégia do partido foi ir coligado em alguns concelhos, noutros não, como foi o caso de Câmara de Lobos, mas foi um bom resultado. Aliás, recuperámos a capital. O Porto Santo, reforçámos a maioria, reforçámos também a maioria em Câmara de Lobos e na Calheta. Em Santana, o CDS ganha, mas nós recuperámos uma junta de freguesia. Isso também aconteceu na Calheta em prejuízo do CDS. É efetivamente um novo cenário político. O PSD está um pouco amarrado ao CDS. Não, eu acho que não. Repare que o CDS pode-se orgulhar do resultado que teve no Funchal e em Santana, mas perdeu mandatos em Câmara de Lobos, perdeu mandatos na Calheta, perdeu uma junta de freguesia em Santana, perdeu outra junta de freguesia na Calheta. Eu não sei onde o CDS ganhou, à exceção do Funchal, que aí pode ter sido importante. O CDS foi coligado connosco em São Vicente. Acha que João António Garcês não ia ganhar as eleições à mesma? Precisou do CDS? Eu acredito que não. No Porto Santo, a mesma coisa. Mas a verdade é que está em coligação e obviamente, a marca do CDS esteve presente. Agora, o resultado maior, e aí alguma importância do CDS, foi efetivamente no Funchal. Aí acho que sim, acho que teve peso. Nos outros concelhos eu não acredito que tenha tido muito peso, aliás, porque perdeu, quando fui só, perdeu mandatos. Por exemplo, em Câmara de Lobos tinha 7 mandatos e agora
tem apenas 3. Vamos então ao Funchal. Miguel Silva Gouveia, sente-se de algum modo responsável pela crise do PS e pelo afastamento do Paulo Cafofo? De todo, responsável por crises em partidos, obviamente não poderei assumir essa responsabilidade. Disse-o desde a primeira hora, desde a noite eleitoral, onde tive a oportunidade de cumprimentar os vencedores, e aproveito também aqui a oportunidade para cumprimentar o Pedro Coelho pela sua vitória também em Câmara de Lobos. No entanto, referi que foi-me dada a mim a responsabilidade de conduzir um processo de escolha e de campanha eleitoral. Foi uma exigência minha, eu solicitei essa incumbência e, como tal, a responsabilidade dos resultados foi, em última análise, minha. Portanto, não percebo depois porque é que outros têm que eventualmente assumir responsabilidades que, à partida, essa derrota fez a vítima no Partido Socialista e fez perder a liderança. Não sei se fez vítimas, sim, se não, se fez perder lideranças, porque não, neste momento ainda, apesar de missionário, ainda há uma liderança. E estamos aqui na iminência de um quadro político que pode ser, de alguma forma, turbulento nos próximos meses. Temos a votação do Orçamento de Estado na próxima quarta-feira, o que pode empurrar ou precipitar o país numas eleições antecipadas já no primeiro trimestre de 2022. E essas eleições legislativas nacionais também passam aqui pela Madeira, e os partidos que são representados neste momento na Assembleia da República são precisamente PSD e PS. Portanto, parece-me que não podemos, de forma alguma, permitir que existam vazios no poder e nas lideranças de qualquer partido que representa a Madeira no todo nacional, neste caso na Assembleia da República. Portanto, acho que o PS mantém uma liderança e deve trabalhar com essa liderança. Mas não encontra explicações para essa saída do Paulo Cafofo, então? Ele melhor que ninguém as poderá atribuir. Eu acho que não havia necessidade de, com base nos resultados do Funchal, em primeiro lugar porque a responsabilidade foi atribuída à minha pessoa, de escolher a lista de candidatos à variação e de definir a campanha eleitoral e os moldes como ela se desenvolveu. Em segundo lugar, porque se formos analisar os resultados, basicamente mantivemos um eleitorado de 23 mil votos, sensivelmente. Com o JPP, obviamente, fora desta coligação. Portanto, não é por aí que se possa assumir qualquer líder de um partido que integrou a coligação que tenha tido uma derrota substancial. Não, mantivemos eleitorado num contexto particularmente difícil, contexto regional, contexto nacional. O próprio contexto da pandemia não veio ajudar, porque a maior parte das entidades públicas, como é o caso da Câmara do Funchal, tiveram, e eu próprio tive 2 anos e meio de presidência e 1 ano e meio foi a gerir pandemia. Portanto, mas na sua opinião, já agora, o que é que falhou na sua candidatura? Olha, nós aqui falámos do peso que teve o CDS no Funchal, e essa foi, para mim, a questão fundamental que levou a que o PSD tenha conseguido, em coligação, ter 47% dos eleitores. Não é muito normal haver 2 listas, 2 concorrentes acima dos 40%. Há uma clara bipolarização, ou ali próximo dos 40%, como foi o nosso caso. Uma clara bipolarização. Mais a mais, quando mantivemos o eleitorado e vemos que o CDS veio a crescer ao PSD sensivelmente 8 mil votos, que era aquilo que valia há 4 anos aqui no Funchal. A coligação ganhou por 4 mil, portanto aí vemos claramente que houve uma estratégia de coligação bem pensada por parte dos nossos adversários, e aquilo que importa agora refletir pelos partidos de esquerda, pelos partidos que se afirmam como alternativa na região, é precisamente este novo cenário que, projetando em eleições futuras,
pode trazer aqui muitas dificuldades para uma alternativa de esquerda, uma alternativa credível se afirmar na região, porque se formos olhar friamente os resultados de há 4 anos, de há 2 anos nas regionais, tínhamos o PSD com uma base eleitoral que tem mantido ao longo dos anos sensivelmente 56 mil eleitores. Temos um CDS que tem sensivelmente 9 mil eleitores na ilha, o que dá... Tinha, agora não se sabe. Mas se for analisar pelo Funchal, na verdade o Funchal, no CDS, o CDS tinha no Funchal 5 mil, tinha 9 mil na ilha toda, 5 mil no Funchal. Se formos a analisar, dá o bloco de direita, a coligação CDS-PSD, assume-se como referência eleitoral 65 mil votos, o que é substancialmente um valor substancialmente elevado para, não havendo entendimentos à esquerda, para existir uma alternativa credível nas próximas regionais. Entendimentos e uma liderança, não é? Entendimentos, uma liderança, um projeto. Importa pensar nisto, refletir. Acho que o pior que se pode fazer depois de umas eleições, nomeadamente depois de uma derrota, é fingir que não querer interpretar os resultados. É preciso olhar friamente, desapaixonadamente, perceber aquilo que correu mal, perceber as dinâmicas que podem ter no futuro reflexos no fundo em como se vão desenvolver Miguel, o panorama partidário. Aproveitando uma deixa sua, perceber o que é que correu mal. Na sua opinião, além do fator influência e dinâmica do CDS, que veio acrescentar valor à coligação, o que é que correu mal? Neste mês que esteve a refletir, que você até chamou um pouco de tempo de luto, o período de luto, obviamente que pensou muito. Não, o luto não se faz num mês, o luto faz... Mas, obviamente, quando falei no luto, referia-me a uma situação de sair de presidente de uma autarquia, presidente da Câmara, e ato contínuo, portanto, numa reunião imediatamente a seguir, assumir um cargo de vereação. Não há aqui um tempo de afastamento que normalmente faz-nos ver as coisas com outra perspectiva. Vou-lhe perguntar a questão de uma outra forma. Fazia tudo de novo igual? Eu faria eventualmente poucas alterações, mas não há muitas que se pudessem fazer que tivessem reflexos naquilo que foi. E que alterações? Eventualmente atrasava o começo de algumas obras que sinto que tiveram alguns constrangimentos, nomeadamente obras ali na zona hoteleira, na Monumental, algumas obras também no centro de Santo António. Foram obras que estavam previstas e tínhamos previsto para este plano de investimentos e se calhar chamo-lhe pragmatismo de engenheiro, mas se calhar hoje em dia não o faria. A ciclovia faria também? A ciclovia faria, eventualmente deixaria a segunda fase da ciclovia, nomeadamente a fase do Fórum Madeira, para uma altura posterior. Mas tudo é necessário ser feito, as obras precisam de ser feitas e com as obras vêm alguns constrangimentos ao trânsito, as pessoas não gostam, ficam impacientes. E isso tem reflexo. E isso eu quis crer que as pessoas iriam perceber que aquilo tinha que ser feito, mas pelos vistos ainda foi uma avaliação que não foi bem feita da minha parte e da parte das pessoas que me acompanharam na definição da estratégia, mas eventualmente as obras tinham que ser feitas e poderiam era ser começadas agora, como aliás vemos um pouco por toda a ilha, obras a serem retomadas. Eu quis crer que as pessoas percebiam que as câmaras não se devem desenvolver nem trabalhar em ciclos de 4 anos. As câmaras devem ter um trabalho contínuo e mesmo durante as eleições é natural que existam obras, como aconteceram em São Gonçalo, como aconteceu em Santo António, como tínhamos obras em São Roque, estradas em São Roque, tínhamos obras praticamente em toda a cidade. E as obras continuam. O Pedro Coelho quer intervir, só vou colocar mais uma questão. Sentiu-se de alguma maneira um homem só nesta campanha, porque era o único conhecido, tinha o engenheiro Ruben, o resto da sua equipa era desconhecida, não tinha o PS consigo? Não, um homem só, olha, só tenho-me sentido mais depois das eleições do que antes, não é?
O PS não falou consigo ainda? Sim, eu tenho falado com todos os partidos, temos refletido também em conjunto. Mas sentiu-se na campanha um homem só? Você suportava toda a campanha sozinho? Não, foi uma campanha... Teve falta de solidariedade do PS? Não diria falta de solidariedade. Eu acho que todos nós poderíamos ter contribuído um pouco mais, todos nós poderíamos ter nos envolvido um pouco mais nas iniciativas de campanha, mas isso agora fica para ser analisado internamente, que sei que ainda não foi discutido internamente nos fóruns próprios e nas sedes próprias do PS essas matérias e de outros partidos também. O que é importante salientar é que quem tem no Funchal 23 mil votos não pode se sentir sozinho, não pode estar sozinho. E este foi também um dos motivos que norteou a minha decisão de tomar posse e continuar no Executivo da Câmara do Funchal, neste caso como vereador sem pelouro. Pedro Coelho. Não, eu queria valorizar aqui a vitória do PSD-CDS no Funchal. Eu acho que o CDS, como disse há pouco, foi importante na capital. Nos outros sítios não acredito que fosse relevante. Aliás, porque o CDS, quando foi só, perdeu até mandatos, mas o eleitorado urbano é um eleitorado mais conservador e nessa linha a coligação fez todo o sentido no Funchal. E depois também o nosso candidato, que era vice-presidente do Governo Regional, e todos nós sabemos que a entrada no Governo, com a entrada dele no Governo, o Governo melhorou. Por outro lado, apresentou uma lista de pessoas capazes, com provas dadas na sua vida profissional. Gostaria, por exemplo, de recordar o candidato que o PSD-CDS apresentou à Assembleia Municipal, um grande nome, Dr. José Luís Nunes, e isso fez efetivamente também a diferença. Apresentou também uma equipa para a Câmara com pessoas que já foram, por exemplo, presidentes de associações comerciais, apresentou pessoas também que têm experiência na área ambiental, apresentou pessoas que conhecem o PDM do Funchal como ninguém, e isso foi relevante, ou seja, para além do cabeça de lista, o antigo. Claro, o engenheiro João Rodrigues foi uma importante aposta, também o Bruno Pereira, que tinha sido candidato, perdeu as eleições, mas é mais uma prova que muitas vezes, quando se perde, o mundo político não acabou. Uma lista com nomes, com muito trabalho, muito porta a porta, com muitos projetos. As eleições são assim mesmo, há uns que ganham e uns que perdem. Agora, em traços gerais, o PSD, aqui que o CDS teve um bom resultado no Funchal, e há uma coisa aqui muito curiosa, que eu ainda não vi ninguém analisar, que é onde o PSD é oposição, nomeadamente em Santa Cruz e em Mexico, e no Porto Muniz, os atuais presidentes voltaram a ganhar, mas perderam mandatos. O PSD, em algumas câmaras, continua a ser oposição, mas reforça o número de mandatos. Em Santa Cruz tínhamos um, passamos a ter 2 vereadores. No Porto Muniz tínhamos um, passamos a ter 2. Em Mexico tínhamos 2, passámos a ter 3. E na Calheta e em Câmara de Lobos reforçámos a votação no PSD, e também no Porto Santo tínhamos um presidente e um vereador, e agora temos um presidente e 2 vereadores. Ou seja, o PSD cresce onde já é poder e, em termos de oposição, também ganha mandatos. Agora é trabalhar, é honrar os compromissos com a população. Este é um bom indicador para as eleições de 2023. É um bom indicador para Miguel Albuquerque. Acha que a coligação deveria continuar para as eleições de 2023? Essa é uma decisão que será tomada na Comissão Política e tem opinião matéria, já sobre isso? Tem opinião? O presidente do Governo Regional e será certamente o recandidato em 2023, Dr. Miguel Albuquerque, é que irá definir a estratégia, e não queria... Deveria existir uma coligação pré-eleitoral ou pós-eleições? Já tivemos 2 pessoas sobre este tema, já tivemos 2 pessoas, o próprio Miguel Albuquerque e o antigo presidente Alberto João Jardim, a defenderem a manutenção da coligação em 2023.
Pois não sei se é isso. Publicamente, defenderem publicamente. Há quem defenda que deve ser pós-eleições, até para ver qual é o peso de cada um. Essa matéria ainda não foi discutida, essa matéria ainda não foi discutida nos órgãos próprios. E o Pedro Coelho tem opinião sobre isso? Não, eu ainda não tenho opinião sobre isso. Na Comissão Política esse assunto ainda não foi debatido. Eu acredito que o Presidente Miguel Albuquerque, na altura própria, irá anunciar se haverá uma coligação pré-eleitoral ou então depois das eleições. Não sei dizer qual é. Estamos numa semana em que foram empossadas as câmaras, as assembleias municipais. Miguel Silva Gouveia decidiu assumir a variação. Pergunto-lhe se vai ser um vereador com uma posição pessoal e independente ou representante do PS. Bom, neste momento eu represento os funchalenses que me elegeram. Em primeiro lugar, eu não estou a representar a vontade pessoal do Miguel Gouveia ou qualquer vontade ulterior, mas também não sou ingênuo a perceber que os partidos, obviamente, devem de ter estratégias e pensar a melhor forma de agir em todos os órgãos onde estão representados. Neste momento, obviamente, saio da Câmara onde deixo um conjunto de obras, ou deixámos, que eu não trabalhava sozinho, trabalhámos em equipa, deixámos um conjunto de obras no terreno, muitas obras mesmo no terreno, aliás, referi, foi provavelmente um dos motivos que também fomos penalizados. Deixo uma situação financeira estável, com uma dívida de cerca de 36 milhões, deixámos na banca, nas contas, 12 milhões de euros, portanto, quem chega não tem que se preocupar, tem 12 milhões de euros nas contas à ordem do município. Isso não faz ganhar eleições, não é? Não faz ganhar eleições. Não faz, mas faz ganhar responsabilidade e credibilidade junto aos nossos parceiros comerciais, porque o dinheiro lá está, porque temos obras no terreno para poder pagar e para poder assumir os nossos compromissos. E essa sempre foi uma imagem de marca, eu nunca abdiquei dela. Sim, e disse que não abdicaria. Portanto, 12 milhões de euros que temos para pagar contas. Não é para pagar contas, é 12 milhões de euros que estão na Câmara. Sim, quando eu recebi a Câmara, tinha 1 milhão de euros nas contas. Até o Diário de Notícias, na altura, fez uma notícia referindo aquilo como uma coisa boa, lucro que a Câmara tinha dado, 1 milhão de euros. Só que depois fomos a ver, tínhamos mais de 100 milhões de euros de dívida. Neste momento fica com 12. Portanto, mas vai ser a sua postura Mas a postura, obviamente que não vou ter uma postura como aquela que os meus adversários até há bem pouco tempo tiveram. Vou procurar sempre relevar o melhor interesse da Câmara. Para começar, a Câmara tem um orçamento ainda em vigor de 2019, porque foram todos chumbados sucessivamente. Pelos vistos, a estratégia correu bem, porque foi valorizado esse facto, mas não vou fazer aos outros aquilo que não gostei que me fizessem a mim. O que é que fizeram? Fizeram bloqueios vários, chumbaram orçamentos, inviabilizaram contratos de programa, inviabilizaram pacotes fiscais. Obviamente que não vou estar a fazer esse tipo de política de terra queimada, porque não acredito que destruir o Funchal para depois vir recolher os despojos seja uma tática que seja leal sequer para qualquer dos que me elegeu. Votar alguma vez ao lado do PSD? Vou votar sempre ao lado daquilo que considerar que é do interesse dos funchalenses. Sempre ao lado e representando, obviamente, todos os 23 mil que nos elegeram e todos aqueles que, por um motivo ou por outro, se sentirem defraudados, lesados com a governação que, entretanto, venha a ser posta em prática. E estaremos atentos, obviamente, porque se há algo que quem sai de um executivo tem é memória e sabe muito bem como é que foram conduzidos os destinos do governo regional, como é que foram as relações institucionais, que obrigaram a vários litígios. Portanto, vou estar atento à forma como esses litígios também serão resolvidos e defender sempre os funchalenses. Portanto, sem qualquer... A variação na Câmara do Funchal será de oposição, será sobretudo de independentes. A variação foi escolhida por mim, portanto foi uma das prerrogativas da própria concepção deste projeto
eu escolhi, como aliás Paulo Cafofo também escolheu, e se formos analisar há 4 anos, eram todos independentes, menos o 6º lugar, que era do João Pedro Vieira, que era militante do PS. Este ano também, a exemplo de há 4 anos, os primeiros 5 eram independentes e o 6º é a Micaela, que como é que será essa relação com o Partido Socialista? É preciso perceber, primeiro, o Partido Socialista precisa de identificar uma liderança clara, neste momento, como referi, ela existe, mas precisa de ser clarificada, porque o Paulo, entretanto, pediu admissão, e depois articularmos aquilo que eventualmente será um projeto de futuro para o Funchal, que pode ou não passar por algum dos atuais vereadores. Portanto, é uma questão que depois os partidos definirão no não longo houve prazo. Ainda estratégia entre Miguel Silva Gouveia e o Partido Socialista para a Câmara. Neste momento estamos a trabalhar na premissa de que levamos um programa eleitoral às eleições, tivemos um conjunto de funchalenses que acreditaram nesse projeto e vamos defender esse projeto. Não faria sentido nós agora mudarmos, ou os partidos quererem mudar logo no primeiro mês aquilo que levaram ao sufrágio há um mês atrás. Na Assembleia Municipal já houve uma nomeação que Andréa Caetano vai defender o PS. Em relação à variação, não houve reunião sobre... Não, isso estava previsto no acordo de coligação inicial. O acordo de coligação previa que os grupos iriam formar grupos municipais, onde cada partido iria ter o seu grupo, mas trabalhar em coordenação. Isso é o que continuará a existir. Cada partido terá o seu grupo municipal e trabalharemos em coordenação, fazendo uma posição responsável e credível. Ora bem, vamos a outra questão. Isto será um programa, enfim, muito virado para as autarquias. Aliás, estamos em presença de 2 grandes autarcas. Obrigado pela parte que me toca. Obviamente, o Presidente da Câmara do Funchal, foi Presidente da Câmara do Funchal, Presidente da Câmara de Câmara de Lobos, são 2 grandes autarcas da Madeira, obviamente. Também não falámos aqui ainda há pouco, foi das juntas de freguesia do Funchal. Isso foi um resultado também muito importante. Em 10, o PSD-CDS tem 9, o que é também um reforço do poder local, sabendo da proximidade que os presidentes da junta e os seus executivos têm. Na Câmara foi 7-6, mas também o grande trabalho, 6-5, sim. Na Câmara foi 6-5. 6 para a coligação PSD-CDS, 5 para a coligação Confiança, mas nas juntas o PS ou a coligação perde 4 juntas. Manteve uma junta e na verdade, se formos a ver o efeito da coligação com o CDS, em algumas juntas até conseguimos subir o número de votantes. E aí também é um grande resultado do PC-CDS. Mas o CDS fez toda a diferença e o facto daí, eu estava a dizer que é importante para quem se quer assumir como alternativa de governação na Madeira, perceber... Mas o CDS ganhou alguma junta? Tem algum elemento presidente de junta do CDS? Tem. No Imaculado, Coração de Maria. Imaculado. Aí, pensa que as juntas tiveram alguma influência no seu resultado final? As juntas mantiveram, como referi, mantivemos os resultados praticamente de 2017 em termos de eleitores. Subimos largamente em relação a 2013. O Funchal era tripartido, tinha mais ou menos 3 grandes forças partidárias que tinham uma implantação bastante forte no Funchal, que era o PSD, o CDS e o PS. Quando o PSD e o CDS se juntam, obviamente torna muito mais difícil o propósito de manter a vitória, de conseguir manter as juntas, neste caso. E infelizmente não conseguimos, mas eu julguei que o PSD e o CDS juntos não fossem ser a soma algébrica. Pudessem existir algumas dissidências, pelos vistos isso não aconteceu. Houve uma capacidade mobilizadora bastante forte, também por parte da coligação. E é preciso perceber como é que podemos trabalhar face a esta nova realidade. Ora bem, a campanha, as promessas e a realidade possível. Ou seja, é possível cumprir tanta promessa que se faz na campanha eleitoral. Eu falo de toda a região, mas também em particular do Funchal. As promessas são realistas ou há muita caça ao voto? Por exemplo, em relação ao Funchal,
Na noite da vitória, Pedro Calado disse que podem apontar num papelinho as promessas que vamos cumprir. A lista de promessas ascende a cerca de 110, desde a construção de parques de estacionamento, requalificação de bairros, recuperação de imóveis degradados, apoios sociais, apoios aos estudantes, creches gratuitas, cartão do munícipe que devolve 5% das compras no comércio local, seguro de saúde, aumento da devolução do IRS, fim da derrama, etc, etc. É possível cumprir com todas as promessas ou há aqui uma euforia muito grande no tempo da campanha? Eu acho que essa pergunta deve ser feita ao Pedro Calado. Se ele prometeu, acredito que vai cumprir. Nós, como é que você faz as suas promessas? Faz as contas primeiro? Eu faço as promessas e cumpro. Aliás, se não tivesse à volta dos 20 milhões, se não tivesse cumprido, não tinha reforçado a maioria. Apresentámos o manifesto em 2013, em 2017, agora em 2021, com medidas claras, objetivas. Não deixámos de ganhar as eleições quando temos a taxa de IMI mais alta da região, mas nós baixámos os coeficientes de localização. Agora é preciso dinheiro para fazer obra. Há países nórdicos que quando os coeficientes de localização... Mas isso é da autoridade tributária? Não, nós, em 3 anos, pedimos a reavaliação por baixo. Pediram a reavaliação por baixo. Há países nórdicos onde, quando os políticos não cumprem as promessas que fazem, perdem os seus mandatos. Portanto, eu acredito que os partidos apresentaram os seus programas eleitorais, o PSD, o CDS, fez uma aposta forte no Funchal, ganhou a Câmara Municipal, e penso que Pedro Calado vai cumprir. É uma questão de fazer contas. Para apontarem num papelinho. Ele fez as contas e, portanto, estava convicto do que estava a dizer, e penso que falou aí de 110 milhões de euros o orçamento da Câmara do Funchal em termos de investimento, se calhar andará à volta dos 30 e 35 milhões de euros ano, pelas contas. Não, eu falei em 110 promessas. Não foram 110 milhões. 110 promessas. 110 promessas. Os milhões são muito mais. 110 promessas. Agora, eu acredito que sim, algumas têm impacto financeiro, outras se calhar não, portanto, acredito que irá cumprir. Mas há uma certa euforia na construção, digamos assim, da campanha, saem promessas que não foram pensadas ou não? Eu acho que as pessoas também votaram porque acreditaram. Promessas na hora, no calor do comício. Quando são muitas promessas, as pessoas também não acreditam. Atenção, muita promessa, muito irrealismo leva a que as pessoas votem noutros projetos. Portanto, as pessoas são inteligentes. Quando se promete muito, as pessoas também não acreditam. Portanto, as pessoas sabem do que estamos a falar, sabem das dificuldades, sabem dos orçamentos municipais, se as famílias têm dificuldades, também as câmaras têm dificuldades. E, portanto, quem promete muito, geralmente tem maus... Miguel Gouveia, como é que vê esta questão das promessas? Ele também prometeu também. Bom, eu não prometi. Aliás, foi uma das questões que me foram feitas depois das eleições, e o Lionel aqui também me questionou, era o que é que faria de diferente, e tenho referido sempre que nunca seria capaz de prometer aquilo que não tinha a certeza que poderia cumprir. E fui muito cauteloso e responsável nas promessas que fizemos. Não foram promessas, foi o programa eleitoral, o manifesto que levámos à população. Portanto, não fizemos muitas promessas e tive a oportunidade de referir isso mesmo durante a campanha. Algumas das promessas que foram feitas por um adversário que acabou por ganhar e agora vai ter que as cumprir, ou pelo menos explicar depois porque é que não as cumprirá, parecem-me à partida bastante difíceis de cumprir. Um cartão de saúde municipal, por exemplo, cartão de saúde municipal para todos os funchalenses. Eu, na altura, fui ver que câmaras é que praticavam isso. Só encontrei uma, ou algumas tiveram umas tentativas, mas nunca avançaram. Só encontrei o município de Castelo Rodrigo, que tem 6 mil habitantes, e tem um seguro de saúde que... o preço por habitante, ou este cartão de saúde, são 43 euros por habitante, por ano. O que significa que transpondo para o Funchal, mesmo que haja aqui uma vantagem de termos 112 mil habitantes, andará sempre à volta dos 4 milhões de euros ano. 4 milhões de euros ano. Portanto, de alguma coisa
vai ter que abdicar. Alguma coisa vai ter que ser feita, ou o próprio cartão de saúde. Fim da derrama, por exemplo, vai acabar. O Miguel Gouveia contestava isso. São 2 milhões de euros que se perde em termos de receitas municipais, que são necessárias para aplicar vários apoios sociais. Ou seja, há uma redução de receitas e aumento de despesas. Sim, isso é o que se está a prometer. Como se costuma dizer em linguagem popular, aquele provérbio é sol na eira e chuva no nabal. Isso não existe em lado nenhum. Eu acho que não é isso. Eu acho que também não é uma coisa muito importante. E depois, há uma coisa que foi dito também no discurso da tomada de posse, que é do Governo Regional ser uma entidade, ou ser um parceiro importante na relação com os municípios, e deveria ter o Governo Regional, então, a apoiar. Eu lembro-me que em novembro de 2019, dia 11 de novembro de 2019, o então vice-presidente dizia que era contra os contratos de programa porque os municípios não iam cumprimentar com o chapéu alheio. Quando eu, enquanto presidente da Câmara, solicitei contratos de programa ao governo. Hoje em dia não se pode reescrever a história e fazer de conta que não havia tentativas de diálogo. Existia. As respostas que obtínhamos é que eram estas. É que não iam cumprimentar com o chapéu alheio, é que não havia contratos de programa porque eram contra. E agora o que se vê é o entendimento, quase que os astros alinharam-se. Obviamente, se isso sair em benefício da população... Pedro Coelho, o Governo Regional trata de forma diferente as câmaras que têm uma cor partidária diferente? Não. Eu já me queixei no passado. Eu sou do PSD. É uma Câmara da cor do governo, o governo de todos, não é? Mas fui eleito pelo PSD e eu várias vezes já me queixei disso. Portanto, não, acho que trata de todas de uma forma igual. Aliás, já falámos várias vezes aqui no que é derramado. Em Mexico e Santa Cruz não convidaram o governo no que é derramado. Exatamente por essa razão. No que é derramado. Não, mas... Em Mexico até estradas municipais são suportadas pelo orçamento da região autónoma da Madeira. Mas o que é que queres dizer quando... E nós, as quando estradas municipais, somos nós quando o Presidente do Governo vem dizer que precisa de ajudar mais o Funchal, está a assumir que não ajudou no passado. Não, o que eu acho é que... Está a assumir que não havia esse diálogo no passado. Ficaram também cansados, e falámos nisso aqui várias vezes, da guerra que o executivo do Funchal fazia ao governo regional. Aquela coisa de não pagar à ARM e dizer que o governo não investia no Funchal. Vamos ver agora como é que as tarifárias vão ficar. Política partidária entre instituições, Câmara e Governo, promovida muitas vezes pela Câmara, não ajudou não era promovida pela Câmara. A candidatura do Miguel Gouveia. E os funcionários perceberam isso. Esse argumento cai por terra. Porquê? Porque se isso fosse válido, os madeirenses também já estariam mais do que fartos das guerras que são fictícias, que são feitas entre o Governo Regional e o Governo da República, e tinham dado aqui a alternância democrática para ficar tudo da mesma cor. Se isso fosse verdade. Vê que não é verdade. Eu acho que... E não foi. E para haver diálogo é preciso existir dois interlocutores. E quando um lado pede e do outro aquilo que recebemos é sempre não, ou muitas vezes nem há resposta, como foi o caso dos últimos pedidos de contratos de programa que foram feitos pelo Funchal ao Governo Regional, que nem obtiveram resposta. Portanto, obviamente não pode haver diálogo. Porquê? Porque quem está no governo não fala, não E houve aqui responde. uma questão muito importante que nós não falámos, mas eu penso que os candidatos do PSD, ou em coligação PSD-CDS, também beneficiaram da gestão regional, nomeadamente da gestão que o Governo Regional fez da pandemia. Eu acho que todos falámos sobre isso. Todos nós bebemos, falou. Todos nós bebemos desse bom trabalho feito por Miguel Albuquerque e pela sua equipa, e nós também acho que indiretamente beneficiámos com o bom trabalho. O futuro já começou, já foi anunciada uma alteração na administração da Sociobit. Augusto Aguiar, a secretária regional, vai ser a nova administradora. Qual é o seu comentário, Miguel Gouveia? Nenhum comentário a fazer, só lhe desejo a melhor das sortes. Há uma estratégia local de habitação para levar ao terreno, são 28 milhões de euros, que contempla de mais de 200 habitações novas no Concelho do Funchal. Isso foi protocolado com o IRU e espero que a nova administradora tenha a capacidade de colocar e mais dinheiro vem aí projetos. do
do PPR. Do PRR ainda não sabemos, pelo menos enquanto eu era autarca com funções executivas, os municípios não sabiam, ou pelo menos não se perfilhava no horizonte a possibilidade dos municípios participarem dessas verbas. Depois das eleições já ouvi que parece que o Presidente do Governo concorda que os municípios devem ter. Pedro Calado anunciou que já tem uma medida para tomar na próxima semana e que será no âmbito da mobilidade. Não sei, adivinha o que é que pode ser, Pedro Coelho. Não. Será que vai alterar a ciclovia? Não sei. Obviamente tem neste momento um grande mandato pela frente, teve a confiança dos funchalenses, acredito que irá fazer um bom trabalho. Também desejo um bom trabalho para a doutora Augusta Aguiar, que teve a oportunidade de trabalhar com a mesma enquanto secretária regional. Espero também que os municípios, ainda hoje estive reunido com o seu secretário regional Pedro Fino e com o novo presidente da IHM, onde também fomos juntos, o engenheiro João Pedro. Estava no segundo lugar. Já pertencia à administração. E nós, não, entrou agora. Portanto, não pertencia? Não, entrou. Era adjunto do senhor secretário regional, e, portanto, nós também apresentámos a nossa estratégia local de habitação. Acho que só 2 municípios é que a fizeram, Funchal e Câmara de Lobos. Também vamos assinar brevemente os contratos com o IRU, no âmbito do Programa Nacional Primeiro Direito. Agora, sabemos que da Bazuca vem 136 milhões de euros só para a habitação, e nós queremos também investimento em Câmara de Lobos. Para a Câmara de Lobos? Não está definido. O que está definido é que para a região são 136 milhões, mas nós vamos querer, como é óbvio, a nossa parte. Vai reivindicar. Eu já o fiz, quer dizer, acho que o Governo vai ser, isso foi anunciado, não em valores, mas em termos de fogos habitacionais. O Governo irá realizar por toda a Madeira, não sei dizer ao certo, parte será municipal e parte será promovida pelo Governo Regional no âmbito da IHM. Temos que acabar por aqui o programa hoje. Agradeço a vossa presença. Obrigado. Foi um programa mais virado para o resultado das autárquicas e a perspectiva que se pode fazer para os próximos tempos. Muito obrigado, bom fim de semana. Obrigado a todos. Obrigado. Bom fim de semana. Debate da semana. Adira à fatura eletrónica. Poupe energia para o que realmente importa. Um ambiente mais sustentável.